Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria, dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. A Marmoraria Frimagram Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagram, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 2521-9335 e o WhatsApp 999272596. Vamos dar início a mais um programa Pode Soltar a Voz e hoje nossa convidada Cíntia Boy, auriculoterapeuta, não é isso? Isso. Bem-vindo, Cíntia, ao nosso programa Pode Soltar a Voz. E hoje vamos conhecer como funciona a auriculoterapia através da Cíntia Boy.
nossa convidada. Primeiro vamos conhecer a Cíntia, né? Contar um pouquinho da história da Cíntia. Cíntia nascida onde, oriunda de onde? Pode contar pra gente, pro nosso telespectador. Então, eu sou daqui de Friburgo mesmo, nascida aqui em Friburgo. Morei durante algum tempo ali na área de Lumiar, meus pais são dali, então quando eu era pequenininha eu morava ali em Lumiar. Depois a gente veio para Olaria, fiquei algum tempo morando em Olaria, depois a gente voltou de novo lá para Lumiar. E aí quando eu estava com 18, 19, a gente voltou para cá, para Olaria. Até então me mantenho lá em Olaria, é onde eu moro e eu trabalho. Cíntia, além de ser auriculoterapeuta, tem outras profissões, gosta de outras coisas. Então, conta pra gente. Eu sou terapeuta holística, né? Então, uma formação de terapia holística, a gente trabalha com várias terapias dentro da terapia holística. A auriculoterapia eu conheci quando eu fiz a parte de terapeuta holístico, então conheci várias, me encantei pela aurículo. E eu sou esteticista de formação, eu tenho faculdade de pós-graduação em estética, trabalho com depilação, trabalho com a área da beleza, design de sobrancelha, trabalho com massagem, gosto muito, que entra na parte de terapia holística, né? Gosto muito de trabalhar com massagem também. Acho que uma coisa acaba complementando a outra. Todas as coisas que eu fiz até aqui, quando eu resolvi mudar de ramo, todas elas são da área da saúde e beleza, uma coisa sempre complementando a outra. Então, primeiro você começou com a estética, né? No meio do mundo estético. Aí você montou um estúdio, né, onde você atende suas clientes, e depois que veio a auriculoterapia? Isso, eu fui agregando. Em 2012, eu resolvi mudar totalmente. Falei, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho, que eu trabalhava com confecção, e era uma coisa que estava me desgastando muito. Eu falei, não quero mais, vou fazer outra coisa. E aí uma amiga minha falou assim, você tem todo o perfil de trabalhar com beleza. Ela e o esposo trabalham na área da beleza. Falei, cara, eu nunca me vi trabalhando na área da beleza, mas como eu quero mudar, não sei o que fazer, eu vou caminhar pelos caminhos que vierem. E aí ele me apresentou uma professora de estética, na época podia fazer curso livre. Falei, vou fazer um ano de curso de estética, eu vejo o que dá, se é meu caminho ou não. Aí nesse ano de curso de estética eu me encantei, realmente estética é maravilhoso. E aí eu falei assim, pô, bacana, gostei disso aqui. No finalzinho do ano, quando a gente estava ali terminando, ela é professora de holísticas. Ela falou, Cíntia, eu tenho esses cursos aqui e tal, não sei o que, me apresentou. Aí eu falei, pô, bacana, tô me procurando ali nas áreas que eu quero fazer, resolvi fazer a de holística. Foi onde eu me encontrei realmente, assim, a holística é maravilhosa, eu gosto das massagens, a gente aprende muitas técnicas de massagem, relaxamento e tudo mais. Foi o primeiro contato que eu tive com o aurículo, foi nesse curso de terapia holística. E da onde veio o desejo, a vontade de você falar, opa, eu quero isso pra mim, eu quero agregar isso também junto ao meu estúdio? Como é que foi? Então, a aurícula é engraçado, né? Eu acho que é muito da vocação da gente. Lá, quando eu tive o primeiro contato com a aurículo, eu meio que deixei ela de lado, porque eu tive o primeiro contato com a chinesa. E eu achei a chinesa um tanto quanto complicada, porque ela leva em consideração meridianos, ela vem da acupuntura. Então a gente leva em consideração meridianos, a gente leva em consideração 5 elementos, ela é um tanto complexa da gente entender. Eu achei um pouco complexo da gente trabalhar com aquilo ali, e ela ficou um pouquinho esquecida. Eu comecei a trabalhar com as outras terapias, eu comecei a trabalhar com ventosa, comecei a trabalhar com a massagem e tudo mais, junto com a estética, a depilação e todo o resto que eu já tinha trabalhado. Aí em 2018, 19, foi o primeiro contato que eu tive com a neurofisiológica. Apareceu para mim a neurofisiológica, ela tem uma metodologia diferente. E eu me encantei pela metodologia. Eu acho assim, uma metodologia que para mim faz mais sentido, por ser realmente trabalhar a fisiologia mesmo, ao invés de elementos, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre. Aí eu resgatei a aurículo, voltei a trabalhar com a chinesa e estudando a neurofisiológica. Aí quando foi em 21, porque veio a pandemia em 20. Qual a diferença da chinesa para a neurofisiológica? Então, na chinesa a gente leva em consideração os elementos, 5 elementos. E a gente leva em consideração canais energéticos, ela trabalha desbloqueio de canal energético. Na neurofisiológica a gente trabalha os órgãos mesmo, como o corpo funciona realmente. A gente ativa neurônios, neurotransmissores, quando a gente estimula a orelha. Então ela trabalha de forma mais fisiológica mesmo, a gente vai ver funcionamento de órgãos mesmo. Na chinesa a gente vai mais para a questão de
sentimentos, digamos assim. Então a gente trabalha cada órgão é relacionado a um sentimento. Na neurofisiológica a gente não faz isso, a gente trabalha a parte fisiológica mesmo dos órgãos, por exemplo, entendeu? Entendi. A indicação para o cliente chegar até você, você mesmo no teu estúdio você diz, você precisa fazer esse tratamento? Ou vem por indicação, ou o próprio médico indica, às vezes a pessoa passa pela medicina e a medicina indica, ou pessoas que fizeram, né, a aurículo que indica. Conta pra gente mais ou menos como que funciona e como que as pessoas chegam até você para poder receber esse tratamento. Geralmente as pessoas vêm até a mim por indicação de outras pessoas que já conhecem meu trabalho, que passaram por mim e tiveram um resultado bom, excelente, e acabam indicando para outras pessoas. De médico, sinceramente, eu nunca tive indicação de paciente nenhum. Infelizmente, a aurícula ainda é uma terapia desconhecida, existe muito preconceito com relação. Então as pessoas mesmo acham que não funciona. A classe médica, alguns acreditam, outros não acreditam, mas de médico realmente eu nunca tive indicação. Quando vem um paciente até a mim, eu gosto sempre de falar que existe a necessidade de ter um diagnóstico médico, até para eu poder me nortear e saber como eu trabalho, o que trabalhar eu preciso mais trabalhar. Em cima, com mais precisão, né? Isso, para eu saber exatamente o que eu tenho que trabalhar naquela pessoa ali, né? Existe a necessidade de diagnóstico médico. Sim. Seria um trabalho em parceria. O mais ideal é um trabalho em parceria. Mas existe essa muralha, esse tabu. Tem esse tabu, exatamente. Entendi. Mas eu sempre falo com todo mundo que vai para mim, eu falo que tem que ter ali um acompanhamento médico. Exato. Existe a necessidade de ter um diagnóstico médico para a gente saber o que a gente está tratando mesmo. Entendi. Então, a Cynthia Boy, né, tem um estúdio dela, onde ela já pôde explicitar para a gente que trabalha com estética, trabalha, né, com cuidado, né? Enfim, com a beleza, né? Com a vaidade do ser humano, né? É saúde também, né? Saúde, a estética também é saúde, né? Quando a gente pensa em estética, muita gente acha que é futilidade, mas na verdade é saúde mental. Quanto mais você se olha no espelho e se vê bem, melhor você se aceita, mais saudável mentalmente você tá. Então a estética ela é importante, ela é saúde também. Entendi. Cynthia, fala pra gente mais sobre a auriculoterapia. Ela surgiu de onde? Ela veio de onde? No Brasil, que você falou, tem pouco tempo, né? Que o pessoal ainda no Brasil ainda não... Porque não é que não acredita, não tem o conhecimento dos benefícios e como funciona. Então, eu acho que a maior dificuldade talvez seja essa, né? Pela pessoa falar, será que isso funciona mesmo? Aí alguém faz, funciona, eu fiz e deu tudo certo, pode fazer. O ser humano ainda tem essa dificuldade, né? De, deixa fulano fazer, se der certo eu faço. Ele não tem aquela disposição, eu vou fazer e vai dar certo. É bem isso. Não é isso? Então, ela é uma terapia milenar, né? Ela é, 3, 4, 5 mil anos, já era feita lá na China. Ela é uma terapia realmente muito boa. Existe o preconceito com as terapias de lá, né, da China, Japão, Índia. Existe realmente um preconceito. Mas ela é uma terapia que muitos anos, mas não tem essa divulgação no Brasil, infelizmente. A gente não tem essa divulgação. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, reconhece ela como uma terapia integrativa. Para você hoje exercer, né, a auriculoterapia, você tem que ter algum diploma, tem que ter alguma especificação? Como que funciona? Para a gente poder entender. Então, o ideal é a gente ter a formação. Não existe por exemplo, na estética a gente tem uma legislação que direciona a gente. Na terapia integrativa a gente não tem. Então a gente pode ir lá e fazer o curso, mas não precisa de uma faculdade, não precisa de um curso técnico lá com 1.500 horas. O curso dura quanto tempo da auriculoterapia? Alguns lugares botam curso de 2 dias. 2 dias. 2 dias. Infelizmente, gente, eu posso falar para vocês, eu já fiz cursinho de 2 dias, não forma um terapeuta, não forma. Vou te dizer, olha, um bom curso de auriculoterapia, no mínimo 100 horas. 100 horas. No mínimo, assim, muito por baixo, sabe? Para você conseguir realmente entender um pouquinho, porque a primeira vez que eu fiz o curso, foi bem isso, foi um curso bem por cima, e que só mostrava assim, o ponto da coluna é aqui, o ponto para liberador é ali, esse pontinho é para não sei o quê. Só que não ensinava a gente a ser terapeuta, não ensina a gente a ter um olhar
clínico, digamos assim. Então, se você chega para mim com uma dor, eu tenho que entender minimamente que o seu corpo precisa de analgésico, mas também precisa de um anti-inflamatório. Porque se tem dor, tem inflamação. Tem inflamação, igual febre, né? Exato, tem febre, tem inflamação. Então, eu tenho que ter um raciocínio clínico para entender como o seu corpo funciona e o que ele está precisando. A maioria dos cursos de 2, 3 dias, infelizmente, não tem como você aprender isso. E são pontos. Você disse que trabalha em pontos estratégicos aonde você chega até a pessoa, a inflamação, para você poder cuidar. Eu acho que realmente em 2 dias é pouco, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a produção já avisou que chegou o nosso primeiro intervalo, tá? A gente vai para o nosso primeiro intervalo, já a gente volta mais com o Cynthia Boy, explicitando pra gente, explicando pra gente mais sobre a auriculoterapia. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferente tipo de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria, dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros com inteligência emocional, médicos com alta tecnologia e compaixão, gestores com propósito, não apenas metas, físicos pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. A Marmoraria Frimagran Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagran, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 25219335 e WhatsApp 999272596. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215.
Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Voltando do nosso intervalo comercial, estamos com Cíntia Boy, auriculoterapeuta, né? A gente já pôde conversar um pouquinho, né, Cíntia? A Cíntia abriu um pouquinho a nossa mente sobre a auriculoterapia. Muita gente não conhece, eu mesmo. Não conhecia, a Jo já né? fez, minha esposa já fez, mas tipo, eu nunca fiz. Enfim, ela sempre fala comigo, você tem que fazer auriculoterapia, porque vai ser bom para você. E voltando do intervalo, eu queria que você falasse pra gente algum paciente seu, alguma pessoa que tipo tinha vários problemas, né? E, enfim, como você disse, claro, tem coisa que tem que procurar a medicina mesmo. Sim. Mas que você fez a auriculoterapia, enfim, e a pessoa chegou com você, tive um resultado imenso. Conta pra gente. Ixi, deixa eu pensar. São tantos. Você quer que tenha mais bom, de tá vendo? porque os meus resultados, deixa gente, não é querendo me gravar, mas é sério. O que você quis dizer, deixa eu pensar, não é porque você não tem opções, é porque eu tenho muitas. Porque você tem fartura, né? Exato, porque assim, foram N casos diferentes, de N patologias diferentes e que eu sempre tive resultado muito bom. Eu tenho, por exemplo, aqui em Friburgo, a gente tem muito a síndrome das ites. Sinusite, renite, tendinite, laringite, faringite. É tratado com auriculoterapia também? Sim, eu tenho um paciente que o caso dele foi muito legal, assim. Ele sofria há uns 8 anos já, sempre tinha crise de rinite alérgica. E ele falava comigo assim, Cíntia, eu tenho praticamente uma farmacinha na minha casa. Teve um dia que a minha mãe, ele é taxista, teve um dia que a minha mãe pegou o táxi com ele e ele estava com a rinite muito atacada, mesmo com a medicação não estava cortando. E aí, a minha sobrinha, ela tem 10 anos, 11 anos. E ela também, eu faço aurículo nela, né? E ela falou assim, a minha tia consegue te ajudar. Sério? Com auriculoterapia, ela falou com o taxista. Aí minha mãe explicou a ele falou assim, me passa o telefone dela que eu vou mandar mensagem e ver. Já tentei de tudo, tenho praticamente uma farmácia em casa. E sempre que tem crise me atrapalha, às vezes eu não consigo trabalhar e tal. E a gente fez, se eu não me engano, a gente fez 6 sessões. Ele não teve mais crises. 6 sessões conseguiu resolver um problema que ele vinha de vida 8 inteira. Anos. Aí ele falou comigo, Cíntia, meus remédios passaram da validade, joguei todos fora. Porque não tive mais crise. Então, assim, em 4, 6 sessões dá 1 mês e meio, né? Em 1 mês e meio a gente resolveu ali uma questão que ele vinha sofrendo há 8 anos. Eu tenho problema de sono. Existe tratamento para você? Ponto específico que ajuda? Tem, às vezes eu vou dormir na hora de levantar. Tem, a gente tem. Aí, assim, é importante a gente saber ali qual o fundo da insônia, porque às vezes é deficiência de vitamina, tem umas coisas que não tem como. Você vai ter que melhorar a sua alimentação, Entendi. Mudar algumas coisas na sua rotina, mas a gente tem ansiedade. Sim, ansiedade. O meu acho que é mais ansiedade mesmo. Então, se for ansiedade, a gente consegue resolver fácil. Tá bem, viu? Mas a gente, por isso que eu falo da importância do diagnóstico médico. Porque existem muitas questões que podem te levar à insônia. Então, você tendo ali um diagnóstico médico, fica mais fácil de eu conseguir direcionar. Mas a gente consegue trabalhar a insônia de boa. O auriculoterapeuta indica o médico, mas o médico não indica Infelizmente, a auriculoterapia. Infelizmente é isso, gente. Os médicos que estiverem vendo, por favor, conheçam o trabalho e vejam como é importante. A gente consegue ajudar o paciente sem introdução de tanta medicação, às vezes sem introdução de medicação nenhuma, ou com uma carga bem mais baixa, entendeu? A gente ajuda realmente o organismo do paciente a se autocurar. Porque quando a gente vai lá na essência da auriculoterapia, a ideia dela é trazer o seu organismo de volta para equilíbrio, para o seu equilíbrio natural. Quando a gente está em equilíbrio, a gente não fica doente. Então a ideia é trazer o seu organismo de volta para a homeostase. Todos podem
fazer a auriculoterapia tem alguma contraindicação? Não? Como é que funciona? Qualquer pessoa, desde criança até o adulto, desde o nascimento. idoso? Nasceu, bebê. já pode fazer. Recém-nascido já pode fazer, não tem idade mínima nem máxima, a gente pode fazer em qualquer pessoa, qualquer idade. Não tem contraindicação. Eu falo assim, existe contraindicação no sentido do profissional saber quais pontos não podem ser utilizados em cada paciente. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, uma gestante, eu não vou usar o ponto local do útero. Aí que está a importância de que você falou que 2 dias não é o suficiente para você se especializar em auriculoterapia. Isso. Mas eu tenho certeza que você está sempre se especializando. Eu Saiu alguma continuo coisa nova, você está sempre Eu acabei de terminar uma extensão universitária. universitária agora. Oi? Universitária? Acabei agora. de terminar uma extensão universitária agora, no início do ano. Nossa, isso- Pretendo fazer após. Após a gente consegue fazer. Não tem uma faculdade específica mas a gente que é da área da saúde, eu sou da área da saúde, eu sou de estética, a gente consegue fazer extensão universitária, a gente consegue fazer pós-graduação na área. Ah, top. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Teve uma prefeitura, eu não sei se eu posso citar. Pode ficar à vontade, pode Que sim. teve uma prefeitura de Maricá, se eu não me engano, que acabou pondo no concurso público. A Auriculoterapia. auriculoterapia, eu achei interessantíssimo. Que top, As prefeituras deveriam aderir, que entra como terapia integrativa, e lá no edital dele estava específico de Com auriculoterapia. certeza o secretariado lá, secretário ou secretário de saúde sabe a estão mais importância antenados. da auriculoterapia. Então, Exatamente. é muito importante isso, né? Os gestores dos municípios, bem do estado, porem pessoas competentes, Competentes a né? Que fazer. entendam da área que estão administrando. Exatamente. Né, E porque- assim, eu achei importante falar que é para as pessoas entenderem que tem um reconhecimento, que a Organização Mundial de Saúde reconhece sim como um tratamento eficaz, tanto que a prefeitura introduziu Você vê, a lá no prefeitura de sistema deles, A Prefeitura de entendeu? Maricá já está 1000 À anos luz em frente. frente, porque entende que a auriculoterapia é bom para a população. Isso é dinheiro Exatamente. do povo voltando para o povo. Exato. E assim, você cuida do povo de uma forma saudável e diminui também os gastos da prefeitura. Com medicamento, Com saúde. medicamento, enfim. exatamente, entendeu? Então Tá você tratando da saúde da população. Isso, exatamente. É o dinheiro público sendo bem investido, Bem, digamos voltando assim. para o povo, né? Em Exatamente. benefícios. Né? E isso aí é muito importante. Vamos falar agora, Cíntia, dos pontos, tipo, você disse, um ponto X eu consigo atingir tal órgão. Com quanto tempo assim você se sentiu segura para você Pra fazer. poder pôr em prática o que você aprendeu, né, no curso da auriculoterapia? Conta pra gente. Então, foi o que eu te falei. Lá em 2015, 2016 foi quando eu tive o primeiro contato. Eu não me senti segura porque foram 2 dias ou 4 dias de curso, foi muito pouco, eu não me senti segura. Deixei um pouquinho de lado. Fui fazer as outras terapias que eu continuei estudando, continuei me sentindo mais segura. A estética eu já tinha uma boa carga ali, eu já conseguia trabalhar de boa e acabou ficando de lado. Em 18, 19 foi a primeira vez que eu tive contato com a neurofisiológica. Eu falei, vou resgatar essa coisa da auriculoterapia porque eu acho tão maravilhoso. E aí eu comecei a estudar de novo a chinesa, me aprofundei, comecei a atender. Em 18 eu voltei a estudar, em 19 eu comecei a atender com a chinesa. E aí em 2020 veio a pandemia, só que eu já tinha tido um contato com a neurofisiológica, atendendo com a chinesa, mas estudando a neurofisiológica. Em 2020 veio a pandemia, fechou tudo, aí eu estudei, aproveitei que eu não podia fazer mais nada, Se especializar. me especializar. E aí eu fui indo cada vez mais na neurofisiológica, porque ela realmente é diferente da chinesa. E foi me encantando cada vez mais, cada vez mais. Aí eu comprei material, comprei livro, consumi conteúdos gratuitos que tinha da minha mentora e tal. Quando chegou no final de 2020, eu falei, cara, eu não posso, agora eu realmente tenho que escolher qual que eu quero, porque as duas vertentes são diferentes e na minha cabeça estava começando a bugar. Entendi. Porque a localização dos pontos, inclusive, é diferente. E a linha de raciocínio também É diferente. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que escolher, ou uma ou outra, não dá pra ficar usando as duas e a mente bugando. Embora esteja dando resultado, mas não é legal pra mim nem pro meu paciente. Sou mais segura nessa área, então vou investir mais Isso, nessa área. aí no final de 2020 falei, é a neurofisiológica, é a que mais me encanta, é a que eu consegui pegar com muita facilidade.
essa linha de raciocínio clínico me encanta pra caramba. E aí foi quando eu investi. Aí eu fui fazer o primeiro curso da neurofisiológica, entendeu? Que foram 100 e tantas a 150 horas. Enfim, você era uma profissional antes dessa pós? Com certeza. Hoje você é uma profissional muito mais avançada e com certeza do jeito que você fala, como você fala, você quer se especializar mais. E amanhã, se tiver uma faculdade, eu tenho certeza que você vai fazer. Com certeza. Entendi. Com certeza. Eu gosto muito do que eu faço. É importante a gente estar sempre atualizado, sempre saem estudos novos. Eu falo que quem é da área da saúde, eu acho que em várias profissões, mas principalmente quem é da área da saúde não pode não gostar de estudar. Tem que estudar. Não tem como. Sai estudos novos a todo tempo. O resultado vem do estudo. Com certeza. Vem do estudo, da Então, você estuda muito e aplica, né? Porque também só estudar e não aplicar não adianta. Então, a gente conta pra gente, muito, eu tenho certeza que antes da pandemia você tinha um número de pacientes, clientes, enfim. Pode-se falar paciente e cliente, né? Pode, não tem pode problema falar nenhum. Pós-pandemia aumentou muito? O pessoal está começando a conhecer mais. Isso eu posso te dizer. Realmente, se eu for parar para pensar, hoje em dia eu tenho mais pacientes de aurículo do que eu tinha lá no início, antes da pandemia. O pessoal está começando a ter uma conscientização do natural, do buscar alternativas mais naturais para tratar da saúde. Pessoas que têm muita ansiedade, ou talvez depressivas, é importante fazer a auriculoterapia? Com certeza, você reequilibra o seu sistema, sem precisar tomar remédio. Então, para quem está em casa, não consegue ter uma boa noite de sono, está se sentindo ansioso, não é isso, Cíntia? É importante a gente falar que a ansiedade ela tem N sintomas diferentes. A ansiedade ela é uma vasta gama de sintomas. Às vezes, muita coisa que você tem, você acha que é um outro tipo de problema de saúde e, na verdade, fundo dele é a ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas praticamente por nada. Por coisinha pequenininha. A ansiedade ela é bem incontrolável, assim, e ela leva a outras questões, né? Síndrome do pânico, compulsão alimentar, isso tudo bulimia. Vem da ansiedade, parte da geralmente ansiedade. Vem da ansiedade. Você trata muito clientes, muitos pacientes com ansiedade? Muitos. Eu diria que 90% deles são da vem por ansiedade. A ansiedade que acaba gerando outras questões. Aí, por exemplo, se eu for tratar um paciente com dor, o paciente com dor, quem sente dor fica ansioso. Então, por mais que o fundo, a parte principal que tenha vindo seja por dor, mas é importante a gente tratar a ansiedade também. Por isso que ela é considerada uma terapia integrativa, porque a gente não trata só assim, a visão dela não é de o corpo e suas disfunções, o corpo e as doenças que ele apresenta. É de um ser humano como um todo mesmo. Então, olhar a doença que ele apresenta, mas também a parte emocional, porque a gente precisa equilibrar os dois. Entendi. Trabalhando a parte emocional, a gente consegue também ajustar a parte física. Quem é tratado por você, né, no seu estúdio, lá no seu consultório, com ansiedade, faz-se algumas sessões e dá um tempo, ou é mais prolongado um pouquinho o tratamento, ou tem que ficar sempre em sessões para poder controlar a ansiedade? Achei muito importante falar isso, porque falar, mas a ansiedade dizem que não tem cura. Então, vai muito de cada paciente, cada organismo é único, cada paciente é único, vai reagir de uma forma. Geralmente a ansiedade a gente trabalha uns 2, 3 meses, semanal. A gente vê como esse paciente fica, em geral 2, 3 meses ele está estabilizado. E aí a gente pode espaçar sessões. Então, ao invés de eu fazer semanal, eu posso fazer a cada 15 dias. E aí eu faço aí mais 1, 2 meses e vejo como esse paciente Para poder manter o equilíbrio, né? Para poder manter o equilíbrio. A ideia da auriculoterapia não é você ficar dependente da terapia, diferente de medicação. Geralmente a gente fica dependente de medicação. Na auriculoterapia, a ideia não é você ficar dependente, a ideia é você entrar em equilíbrio, é você ficar são, digamos assim. Então a gente vai fazendo esse experimento, digamos assim, de ir espaçando as sessões, vendo como cada organismo vai reagir para você ter alta. Então você trabalha primeiro os pontos para tentar achar o equilíbrio, né? Quando você acha o equilíbrio, ainda há um tempo você trabalha em cima para poder manter esse equilíbrio. Para equilibrar. Para manter esse equilíbrio. Isso. Mas é sempre bom, recomendável, por um tempo, um espaço de tempo, refazer. Sim.
para você manter, né, aquilo que foi alcançado. Eu tenho pacientes que já deixaram de fazer comigo, que já receberam alta, e às vezes fazem lá uma vez por mês, só para manter mesmo. Ou vem assim, Cíntia, eu acabei me sentindo mal por alguma questão. Aí a gente volta, faz mais ali 2 sessões, equilibrou, tá de alta. Viu? O papo tá rendendo, papo muito bom, né? A gente tá aprendendo aqui com a Cíntia Boy. E a gente vai ao intervalo, mais um intervalo, mas é rapidinho. Já a gente tá de volta. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferente tipo de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria. Dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros com inteligência emocional, médicos com alta tecnologia e compaixão, gestores com propósito, não apenas metas, físicos pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. A Marmoraria Frimagram Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagram, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 25219335 e o WhatsApp 999272596. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565.
Voltando do intervalo, terceiro e último bloco, estamos com Cíntia Boy, auriculoterapeuta, não é isso? Sim. Dando uma aula pra gente aqui de auriculoterapia, ensinando pra gente os pontos estratégicos aonde, claro que falando um pouquinho, né? Porque se a gente fizesse aqui 10 horas de programa, ela não iria conseguir explicitar pra gente, explicar pra gente realmente como funciona a auriculoterapia, mas ela tá fazendo um resumão aqui pra gente e falando em benefícios, né? Benefícios pra sua saúde, pra mim. Eu acho que tudo que faz bem pra gente, faz pro nosso bem-estar, é muito bem-vindo, né, Cíntia? Exatamente. E a Cíntia vai continuar explicando pra gente aqui, em off comigo aqui durante o intervalo. Ela esteve falando que trabalha em mais de 200 funções, né? Explica pra gente um pouquinho como funciona. Né? Então, são mais de 200 patologias que a gente consegue atuar, e aí entra com a remissão, digamos assim, da questão, né? Por exemplo, ali a rinite, a gente consegue controlar. Outras questões a gente consegue realmente ter remissão total, vai muito de cada situação. Mas são mais de 200 patologias que a gente consegue trabalhar através da orelha, como eu disse antes, ou precisando de medicação nenhuma, ou diminuindo bastante a carga de medicação que você tenha que usar. É muito importante. O nosso corpo, gente, ele tem a capacidade de produzir analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, antialérgico, N substâncias. É só a gente saber estimular ele para ele produzir. E é tudo através da orelha? Tudo através da orelha. Mostra pra gente aqui como é que funciona. Então, eu trabalho com 2 estímulos diferentes. Eu acho que a câmera não vai conseguir pegar. Vai puxar para você, ó. Esse aqui é um estímulozinho, ele é muito pequeno. Depois a gente mostra de pertinho. Depois a gente vai mostrar de pertinho. Eu trabalho com uma semente de mostarda, ela é uma semente neutra, onde ela vai realmente só estimular o ponto. Ela não tem nenhuma função a não ser estimular o ponto. Eu trabalho também com as agulhas semipermanentes, que elas são as agulhinhas que ficam na orelha. E que a diferença básica entre os 2 estímulos é que o da semente a gente tem a necessidade de estimular 3 vezes ao dia. A agulha não tem necessidade nenhuma de você estimular, ela fica em estímulo contínuo. Basicamente a diferença é essa entre os 2 estímulos, entendeu? Os pontos estratégicos são todos na orelha? Todos na orelha. A auriculoterapia é trabalhada sempre só na orelha. Só na orelha. Isso. Ela é uma vertente, digamos assim, da acupuntura, que foi o que eu te falei, ela vem da chinesa, então usava-se ali os meridianos, os pontos e tal. Aí um francês, Paul-Novier, o nome dele, ele acabou descobrindo essa parte da fisiológica, então ele introduziu pontos ali que trabalham o organismo fisiologicamente, e essa minha mentora, ela elaborou, digamos assim, melhorou, digamos assim, a técnica. Então, uma junção ali das outras 2, digamos assim, melhorada. E aí a gente trabalha com esses 2 tipos de semente e a gente faz uma composição de pontos. Por isso que eu falei que em 2 dias não tem como, gente. A gente tem que saber a necessidade do que o organismo tem. Então, quando você chega para mim e fala que você está com uma dor na coluna, eu vou trabalhar a sua dor, entendendo que eu preciso que o seu corpo produza analgésico, eu preciso que o seu corpo produza anti-inflamatório, mas eu tenho que ter um raciocínio também de que você, enquanto está sentindo dor, está ansioso, está nervoso, está irritado. Então eu vou trabalhar a sua parte emocional também. Eu tenho que ter esse raciocínio lógico na minha composição de pontos. Entendeu? Entendi. É um tanto quanto complexo, mas é fácil, gente. Para mim é fácil. Mas eu sei que é um pouquinho complexo de entender. Então, por isso, tanta especialização, tanto estudo, para cada dia mais você saber os pontos estratégicos, como foi o que você disse. Eu preciso tratar a inflamação, eu preciso tratar a dor, mas eu preciso também trabalhar o emocional. Você concorda comigo que se você estiver sentindo dor, você vai estar muito irritado? Abalado, né, emocionalmente. Todo mundo que sente dor. Com certeza. Aí vai atrapalhar o seu sono, vai te deixar mais irritado ainda. Então existe a necessidade de eu ter a visão desse ser humano como um todo, não é só a dor que você apresenta pra mim. Porque se você chega pra mim e fala assim, estou com dor na coluna, eu poderia botar os pontinhos só da sua coluna, entendeu? Mas não, acontece muito, infelizmente. Mas nem muito isso que eu queria falar agora.
Mas nem todos os profissionais Tem essa linha de pensam raciocínio. como você. Não, eu Exato. preciso tratar isso daqui, mas isso daqui tem que estar em dia para isso daqui funcionar. É Exato. mais ou menos assim? É, mais ou menos isso. Infelizmente, uma boa gama dos profissionais não tem essa linha de raciocínio. Mas talvez pelo que você disse, por não ter se estendido o curso, por não ter buscado mais especialização. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Foi o que eu falei, a área da saúde, eu acho que qualquer área, na verdade, que você vai trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que gostar, você tem que estudar enquanto estiver exercendo, né? E assim, a gente que é da área da saúde, a gente tem que ter uma consciência de que é seríssimo a gente estar lidando com outro ser humano. É a vida do outro ser humano, é o bem-estar do outro ser humano. Então a gente realmente tem que estar buscando cada vez mais, até para poder oferecer melhor, gente. Com Cada certeza, vez com mais certeza. oferecer ali possibilidades a esse paciente de melhorar. Eu acho que em tudo que a gente faz, né, a gente tem que doar o nosso melhor, né? Exatamente. Sempre, ó, eu tô bem aqui, mas eu posso melhorar mais aqui. Eu tento fazer sempre o meu melhor, assim. Eu, nesse momento, eu estou estudando a parte de psicossomática, que é a parte emocional que acaba revertendo ali no corpo, né? Então, o emocional que transforma em doença física. Eu também agrego nos meus atendimentos, então eu tenho uma parte de conversa para entender o porquê que aquele paciente levou aquela patologia, para eu poder conseguir trabalhar o ponto orelha. estratégico, Exato, né? Para poder achar, fulano tá ansioso, mas tá ansioso por quê? Por que ele não dorme? O que tá te levando a perder o sono? Isso, assim, é o trabalho, é algum problema, né? Os meus pacientes, eles falam assim, Cíntia, a sua consulta é diferente. Teve gente que já falou comigo assim, eu já até procurei outro profissional pela questão do financeiro, porque a minha consulta ela é realmente um pouquinho mais cara do que tá por aí no mercado. Porém, a minha forma de trabalhar é completamente diferente. Eu penso assim, se existe um valor maior, alguma coisa ele te oferece a mais. Exato. Né? Existe o nicho e existe N profissionais. Mas a Cíntia Boy, o valor é 20% a mais, um pouquinho, ou 30% a mais, modo de dizer. Mas por que o dela é 30%? Vamos ver o resultado. Quais os resultados que ela te dá por esses 30%? Então, assim, os meus pacientes já falaram, Cíntia, já até pesquisei profissionais, até pela questão financeira, mas não tem como mudar. O seu tratamento é completamente diferente. Porque ali, independente de você estar, né, auriculoterapeuta, você é ser humano. Exato. Você se põe no lugar do paciente. Poxa, ele está pegando, né, o investimento. É o dinheiro dele. É um investimento. Ele poderia estar investindo em outra coisa, mas não, ele optou em investir na saúde. Sim. Né? Então, eu acho que nada melhor do que você realmente dar o seu melhor, oferecer o seu melhor. E também, eu tenho certeza, tipo, com tantas sessões, eu não consegui resolver, vou botar mais uma sessão para poder chegar ao ponto. Aí tá a diferença bem do E assim, eu sou muito franca com os meus pacientes. Tem gente que chega para mim e fala assim, Cíntia, com 3 sessões consegue resolver? Eu não posso garantir isso a você. É impossível eu garantir a você uma quantidade mínima de sessões. A gente tem que ser realista. Eu sempre deixo muito claro para os meus pacientes a questão de ter um diagnóstico médico, de como o seu corpo funciona, cada corpo responde de um jeito. Então, eu não tenho como botar X sessões ali. A gente vai fazendo, foi o que eu falei contigo, assim, a gente faz 2, 3 meses, a gente vê como o corpo responde, tem um espaçamento. A minha ideia não é vocês ficarem dependentes de mim, como ficam dependentes de remédio, é péssimo isso, eu acho péssimo. Então, a ideia do terapeuta não é você ficar dependente. Eu achei muito importante, do jeito que você expôs. A gente faz 3 meses. Se eu achar que 3 meses resolveu, eu vou estender, passar para 15 dias, daqui 30 dias, só para você manter. Tem profissionais que não, vamos continuar fazendo, infelizmente existem profissionais e profissionais. Isso aí, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. A gente sabe que muita gente vai realmente pelo dinheiro. Eu já tive paciente que falou comigo, que passou por outros profissionais que acabaram estendendo, que não obteve resultado e que isso daí, aí que tá a diferença, né? Foi o que você disse, o meu é mais alto um pouquinho, mas eu vou te dar X resultado. E com esse X resultado, a gente vai fazer algumas sessões só para manter. Né? Você não precisa ficar mantendo todas as sessões para você... É claro que se o paciente não precisa, não tem um porquê você fazer. Exato. Né? É claro que você tem que ver o financeiro.
É claro, desculpa, você tem que ver o financeiro, mas você já bota um valor em cima do Sim. teu trabalho que vai atender o cliente e você também vai poder dedicar o seu tempo àquele cliente. Com certeza. Não adianta também você encher o seu estudo de paciente Não. e não dar conta. Eu não faço sessões corridas, assim. Cíntia, 15 minutos. Não, minhas sessões duram em torno de 1 hora. Top. Por mais que eu gaste 5 minutos, porque se você for ver a minha aplicação, ela gasta 5 minutos. Mas essa 1 hora ela vai da conversa que a gente tem com o paciente. E você pra eu estuda o entender paciente, fundo. você está estudando o paciente para Exato. você poder chegar a um objetivo, né? Pra no final da atingir sessão, aquele objetivo. Então, existe a necessidade dessa conversa? Existe. Existe a necessidade de eu entender questões emocionais? Existe. Para nesse final de conversa, em 5 minutos eu fazer a sua composição. Porque já teve gente que falou comigo, pô, mas você gasta 5 minutos para botar isso aqui na minha orelha. Só que não são só os 5 minutos que eu gastei ali, são o tempo que eu estudei. Estudar o paciente na hora, conseguir um todo bom o meu diagnóstico e ir investimento, no tudo ponto mais. certo Exato. para poder obter o resultado. Exato, para em 5 minutos sim eu conseguir botar pontos ali que vão agir durante a semana na sua questão, mas é 1 hora de atendimento. É um tempo dedicado a você. Eu não atendo ninguém correndo, eu não gosto de atender ninguém correndo. Deus me livre de atender alguém correndo. Perfeito. Porque eu que teria pavor de chegar num terapeuta e ele tentar me atender em 20 minutos. Mas é por isso que aí que está o diferencial. É o resultado, no final o resultado. E sabe o que eu acho mais bacana, assim? Em geral, eu já tenho resultados na primeira sessão. Você estava falando da ansiedade. A maioria dos meus pacientes de ansiedade, eles já levantam da maca mais tranquilos. É imediato, entendeu? Aí você consegue chegar no ponto ali, É enfim, imediato. e dar o resultado. Né? Exato. Dar o resultado para o paciente e satisfatório para Pra você. mim, vocês porque não têm você noção do quanto eu conseguiu fico feliz. resolver um problemão Exato. que ele disse, poxa, em 5 minutos. Mas não foram 5 minutos. Você estudou o paciente, conversou com o paciente, tentou entender da onde está vindo aquele problema, né, essa disfunção, para você ir no ponto certo e poder atingir ali o êxito, objetivo, o objetivo. Né? E assim, realmente é muito satisfatório. Eu gosto muito do que eu faço, de verdade, eu gosto muito do que eu faço. Você poder ajudar os outros com o seu trabalho eu não sei nem explicar o quão maravilhoso é. Perfeito. Cíntia, fala pra gente agora o teu estúdio, quais os serviços você oferece, tá? Fica à vontade. Então, lá eu trabalho com auriculoterapia neurofisiológica, eu trabalho com massagem relaxante, a massagem relaxante só o público feminino, tá? Depilação também só o público feminino, design de sobrancelhas e estética facial. Hoje é a gama de serviços que eu ofereço, tá? A auriculoterapia, todo o público. Fala pra gente o endereço, como é que o pessoal faz para poder chegar até ali o em teu Olaria, estúdio. Avenida Júlio Antônio Turles, 155, Galeria Tupi, sala 304, terceiro andar. Ali, quando você chega em Olaria, em frente à pracinha de Olaria vai ter o Banco Bradesco, do lado tem uma loja, do lado tem a Galeria Tupi, é na Perto Galeria do DPO. Tupi. Isso, perto do DPO. Tá. Um ponto de referência é o DPO, atravessou a calçada ali. Isso, aí você vai em direção ao Bradesco, é fácil. Em frente à igreja, em Isso, frente à matriz, só em frente à atravessar a igreja rua. ali, né? Uhum. Perfeito. Tenho certeza que quem está assistindo aí, com certeza hoje, a partir de agora, está tendo outra visão sobre a auriculoterapia. Posso só falar uma coisinha aqui? Pode, fica à vontade. Assim, as pessoas têm muita curiosidade em saber como que funciona, né? Então eu falei que a gente aplica os estímulos e esses estímulos eles ficam na orelha 6 dias. O dia que a gente coloca até 6º dia, no 6º dia retira e no 7º você volta. Então não é só a aplicação ali na hora, você continua com o seu organismo trabalhando de forma contínua ali durante toda a semana. Top. Tá? É isso daí. Hoje recebemos Cíntia Boy, não é isso? Do estúdio Cíntia Boy, tá? Quem quiser visitar, tenho certeza aí que a mulherada já ficou ansiosa para poder, com essa gama de serviços que a Cíntia oferece, a mulherada já ficou aí se programando para poder visitar o teu estúdio, né? E cuidar da saúde, né? Estética, né? Enfim. Muito bom ter tido você aqui, tá? Tenho certeza que não só para mim, mas para os nossos telespectadores, você hoje trouxe muito valores em falar em auriculoterapia pra gente. Um mundo novo, né, que muita gente não conhece, tá? Realmente. Quando você tiver alguma novidade, as portas do programa vão estar sempre abertas para você, tá? Só avisar, tô com uma novidade. Vamos marcar também um tempinho, a gente vai lá no estúdio da Cíntia fazer
Mostrar como né, funciona mostrar como é que pouquinho, funciona. né? Pô, vamos fazer assim? Claro. Tá, vamos deixar agendado aqui então. E a gente volta, né? Lá do próprio estúdio da Cynthia Boy com alguma novidade, né? Isso aí. Pra gente poder levar para o telespectador. Cíntia, suas considerações finais. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui, mostrando um pouco para as pessoas que existem alternativas além dos remédios, que a gente pode sim ter uma vida saudável, equilibrar a saúde, equilibrar a imunidade. A gente consegue trabalhar a imunidade através da orelha, então é importante a gente ter um conhecimento de outras coisas que a gente possa agregar na nossa vida. A aurícula é uma delas. Espero que todo mundo que esteja vendo queira conhecer. Instagram. @Estúdio Cynthia Boy. Isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos visitar lá e seguir a Cíntia lá. Lá também tem um linkzinho para o meu WhatsApp. Isso aí, tá vendo? Quem quiser entrar em contato, já tá o link lá no Insta, tá? Estúdio Cynthia Boy. Tá? Só a gente entrar lá e seguir. Agora a gente vai acompanhar a Cíntia fazendo a aplicação, tá? E a gente já volta.
Agora a Cíntia vai explicar pra gente o que foi feito. Então, o Delimar falou comigo que ele está com uma questão com ansiedade que está interferindo no sono. Então, aqui a gente trabalhou de acordo com as queixas dele. A gente já tinha conversado antes do programa para saber mais ou menos o que ele precisava. A gente trabalhou a parte que trabalha a ansiedade e sono. E como eu estava dizendo para ele, quando a gente tem essa parte de sono e ansiedade muito alta, a imunidade cai. Então, aqui eu entrei com um protocolo também para levantar a imunidade dele e equilibrar ela. Então a gente entrou ali com o protocolo na questão da ansiedade, melhorar sono, mas também a imunidade, que a gente trabalha o sistema como um todo. É isso aí, pessoal, né? Podemos acompanhar a Cíntia, né? Fazendo a aplicação, aplicou em mim mesmo. E é muito importante a gente poder entrar em meios que a gente não conhece, né? Aí que cai o tabu, aí que cai o preconceito, não é isso? Então a gente, antes de não ter feito, a gente não tem que julgar, não funciona, fulano fez. Foi o que a Cíntia disse, existem profissionais e profissionais. Às vezes a pessoa procurou um profissional que não teve resultado, Não tinha tanto conhecimento, não significa, né, que a técnica a técnica não funciona. Exato. Então a gente tem que procurar sempre o melhor, né? Exato. Até da gente mesmo. Vai fazer? Faça o seu melhor. Vai procurar um médico? Procura o melhor. Né? Se você for comprar um carro amanhã, você vai querer comprar o melhor. Com certeza. Então, em tudo que você for fazer para você e para sua vida, sempre procura o melhor. Cíntia, mais uma vez um prazer imenso em recebê-la aqui. Espero que te ver outras vezes aqui e também lá no teu estúdio, a gente vai lá visitar, tá bom? A gente vai uma próxima vez explicando talvez um pouquinho melhor de como funciona. Ponto a ponto, você aplicando. Eu acho que funciona mesmo assim, de forma fisiológica, para as pessoas entenderem realmente como é essa ligação de botar um pontinho na orelha e o cérebro responder, como que isso funciona. Porque às vezes a gente falando assim, parece místico, né? Parece mágico, eu botar um negocinho na orelha e meu intestino resolve. Vai resolver, vai funcionar. Mas existe uma lógica, uma ciência atrás disso tudo e como o nosso corpo funciona. Então, às vezes é importante as pessoas entenderem para não acharem que é mágica, isso né? Daí. Então vamos deixar já pré-agendado aqui com a Cíntia para a gente poder estar lá no estúdio Cíntia Boy, para poder a gente se aprofundar mais um pouquinho e levar mais conhecimento para o telespectador, não é isso? Isso aí. Obrigadão, Cíntia. Eu que agradeço. Estamos ficando por aqui, tá? Vamos ficar com o quadro Saúde Mental com Maria Aparecida Terapeuta, tá? E eu aguardo vocês numa próxima semana, numa próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. De volta aqui com vocês, com o quadro Saúde Mental, no programa Pode Soltar a Voz. Eu hoje vou começar fazendo logo uma pergunta para você. Você já sentiu aquele famoso frio na barriga? Aquela náusea? Aquela dor de cabeça? Garganta seca? Suor excessivo? Intestino preso e muitas vezes até diarreia toda vez que precisou se apresentar em público? Pois bem, isso não é normal. Eu sei que talvez você tenha ouvido dizer que é só timidez, que é comum porque você é tímido e tá tudo certo. Mas isso não é verdade. Na realidade, é trauma mesmo. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de ser ridicularizado, de ser humilhado, de estar ali exposto para uma avaliação onde você talvez tenha medo de não saber o suficiente e ser taxado até de ignorante, burro. E isso trava você. Porque em algum momento lá atrás, possivelmente na sua infância, você foi falar em público, foi apresentar talvez até um trabalho no colégio, riram de você, humilharam você, ridicularizaram você. E mesmo que você não se lembre desse episódio, ele ficou registrado no seu inconsciente. E isso castrou você, castrou a sua comunicação. Hoje, toda vez que você se vê exposto, diante de uma situação onde você vai ter que se apresentar e ser avaliado ali, é como se um dedinho fosse lá, abrisse uma pasta e você revivesse todo aquele momento novamente, onde você foi humilhado e ridicularizado. Então o seu cérebro, ele colocou ali para você um registro de que falar em público é perigoso e trava você porque ele não quer que
que você reviva novamente aquele momento de dor, aquele momento de vergonha e de sofrimento lá atrás. Mas isso é muito prejudicial, porque a comunicação, ela é fundamental na nossa rotina, na rotina do ser humano, para a construção de todo e qualquer tipo de relação. Uma vez que você é travado nisso, muita coisa fica comprometida na nossa vida. E o que fazer? A terapia de reprocessamento generativo, ela vai exatamente onde estão alojadas essas memórias, esse registro de que falar em público é doloroso, e ele desconstrói ali esse programa, fazendo com que você volte novamente a ser o melhor que você pode ser. Fazendo com que aquele momento vire apenas uma lembrança e não um registro de perigo. Ela vai exatamente onde ficou ali, no momento exato onde ficou ali alojado em você aqueles gatilhos. E retirando esses gatilhos, você volta novamente às suas funções plenas. Você volta a ser funcional. A sua comunicação volta a ser funcional novamente. A comunicação é a nossa via, é a via de contato do nosso ser. Então, não tenha medo de ser quem você é. Se você tem algum tipo de dificuldade nessa área, não se conforme pensando que é normal, que é comum, que você não nasceu para falar em público, que isso é seu, nasceu com você. Não. Foram crenças, foram programas que você adquiriu em algum momento na sua vida e você não precisa carregar isso. Você pode tomar de volta a rédea da sua vida. Você não precisa ficar refém dessa memória lá do passado. Procure, faça uma terapia, faça terapia de reprocessamento generativo. Um abraço para vocês. Na próxima semana estarei de volta, se assim Deus permitir. Um abraço para todos. Você já conhece a padaria Pão de Conselheiro? Aqui você vai encontrar pão fresquinho, diferente tipo de massas, bolos, tortas, salgados e muito mais. Na nossa padaria você vai encontrar muito mais do que produtos de fabricação própria. Aqui você vai encontrar produtos de qualidade e um excelente atendimento. Pão saindo do forno a toda hora e ainda pode fazer uma pausa nas suas compras para se deliciar dos melhores salgados de Conselheiro. Venha conhecer a nossa padaria. Dê uma passadinha lá para conferir. Praça Lafayette Bravo, número 140, Loja Ar, no coração de Conselheiro Paulino. Vinícius e equipe estarão prontos a atendê-los. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do
seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. A Marmoraria Frimagram Mármores e Granitos tem tudo o que você precisa, desde o nacional ao importado. Fabricamos tudo sob medida para o seu projeto. Uma empresa com 19 anos no mercado e totalmente enquadrada ao meio ambiente. Faça o seu orçamento sem compromisso. Marmoraria Frimagram, uma empresa sólida e de confiança. Avenida dos Ferroviários, número 1706, Jardim Ouro Preto, Friburgo, ao lado da Bombonière do Djalma. Telefone 2521-9335 e o WhatsApp 99927-2596.